Polícia Federal pede quebra de sigilos fiscal e bancário para apurar esquema de desvio de joias e outros objetos de valor. O governo relança programa de aceleração de crescimento com obras de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. IBGE revela que os homens passaram a fazer mais serviço de casa, mas as mulheres continuam sobrecarregadas. Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento de 80% nos casos de Covid no mundo. Dar 4.000 passos por dia ajuda uma pessoa a ter uma saúde melhor. Chega ao Brasil nova cirurgia com implante de um chip para ajudar a curar a depressão. Sai a relação internacional com as fotos mais engraçadas de pets. E no Dia dos Pais, depois de amanhã, a expectativa dos filhos é dar pelo menos um abraço nos bons velhinhos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF quer também que ele seja interrogado. Hoje foi feita uma operação em busca de provas de que pessoas ligadas ao governo do ex-presidente tentaram desviar joias e outros objetos de valor que valeriam R$ 1 milhão. Até Bolsonaro teria carregado uma mala com presentes durante uma viagem ao exterior. Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, seu pai, Mauro Lourena Cid, o advogado Frederico Wassaf e o assessor Osmar Crivellati. De acordo com as investigações, os homens eram responsáveis pela venda e repasse do dinheiro ao ex-presidente. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo Moraes, foram identificados 5 eixos principais do suposto esquema ilegal envolvendo Bolsonaro e seus homens de confiança. Entre eles, o uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens e o desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras, posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito. Receber presentes e ficar com eles é proibido, porque os objetos pertencem ao país e não a um presidente da República. Os valores conquistados com essas vendas eram convertidos com dinheiro em espécie e, em seguida, repassados para Bolsonaro. Durante as investigações, a Polícia Federal encontrou conversas no telefone celular de Mauro Cid, onde o ex-ajudante de ordens fala sobre qual seria a melhor forma de entregar o dinheiro para Bolsonaro. Na mensagem, Cid diz que seu pai possui $25 mil e estava pensando em qual seria a melhor forma de entregar o valor ao ex-presidente. Mauro Cid sugere que o dinheiro seja entregue em mãos para que não existisse nenhuma movimentação na conta bancária de ambos. As investigações também revelaram que algumas joias foram levadas ao exterior durante viagens presidenciais em aeronave da Força Aérea Brasileira, enquanto Bolsonaro ainda ocupava o cargo. Um desses casos aconteceu em junho do ano passado. Na época, Mauro Cid vendeu 2 relógios de luxo por $60 mil e depositou o valor na conta de seu pai no exterior, que, de acordo com um relatório do COAF, movimentou quase 4 milhões em contas bancárias entre fevereiro de 2022 e maio deste ano. Essas transações foram consideradas atípicas para agentes públicos e chamou a atenção dos investigadores. Em outra viagem realizada em 30 de dezembro do ano passado, quando Bolsonaro deixou o país, pouco depois de perder as eleições, também foram transportadas joias que, na sequência, foram colocadas à venda nos Estados Unidos. Esses bens teriam sido encaminhados para lojas especializadas em venda e em leilão de objetos e joias de alto valor nas cidades de Miami, Nova York e Willow Grove.
No celular de Mauro Cid, os investigadores também tiveram acesso a uma troca de mensagens entre o ex-ajudante de ordens e Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro. Na conversa, Cid perguntou ao assessor sobre as restrições existentes a respeito da venda dos bens no exterior. Para o ministro Alexandre de Moraes, as conversas mostram que, além da existência de um esquema para desvio do acervo privado, os envolvidos tinham plena ciência das restrições da venda dos bens no exterior. De acordo com a Polícia Federal, o esquema pode ter vendido ilegalmente mais de R$1 milhão em presentes oficiais dados por delegações estrangeiras ao governo federal. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todas as pessoas citadas pela Polícia Federal foram procurados, mas ninguém quis se manifestar. O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também passou a ter maiores problemas com a justiça. O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou nesta sexta-feira um conselheiro especial independente para investigar o filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, em meio a acusações de que ele se envolveu em negócios ilícitos no exterior. Garland nomeou o procurador do estado de Delaware, David Weiss, o promotor federal que investigou Hunter Biden recentemente por acusações relacionadas com impostos e armas, em um caso que permanece aberto. Segundo ele, Weiss disse ter chegado a uma etapa da investigação que requer que ele seja nomeado promotor especial. Hunter Biden é investigado no Congresso por negócios que fez na China, Ucrânia e em outros locais, durante e depois do mandato de seu pai como vice-presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017. Os republicanos acusam Joe Biden de ter usado sua posição política para ajudar o filho, o que o atual presidente nega. Os adversários também alegam que o Departamento de Justiça tenta evitar uma pena de prisão para Hunter Biden. A tensão continua no Equador após a morte do candidato à presidência Fernando Villavicencio. Um dia depois do crime, uma candidata a deputada do país também teve o carro baleado. O presidente equatoriano Guilherme Lasso pediu ajuda do FBI para investigar o caso. O carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Puente, foi alvo de tiros. O atentado aconteceu na cidade de Quevedo, localizada na província de Los Rios. A imprensa equatoriana noticiou que Puente dirigia o carro, onde estavam também seu pai e um funcionário, quando o veículo foi interceptado por 2 homens. Eles atiraram contra o para-brisa do carro, do lado do motorista, e fugiram. Uma das balas atingiu de raspão o braço esquerdo da candidata. Diante da tensão que toma conta do país, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, disse que pediu ajuda aos Estados Unidos para investigar o assassinato de Villavicencio. A justiça equatoriana decretou a prisão preventiva de 6 colombianos que estariam envolvidos no crime. O governo afirma que eles integram uma organização criminosa, mas não explicou qual era. Ontem, o grupo Los Lobos reivindicou a autoria do assassinato. Dias antes do atentado, Villavicencio havia recebido ameaças de morte de um cartel mexicano. O partido do candidato ainda não definiu qual nome vai substituí-lo nas eleições do dia 20. A vacina anti-crack brasileira é finalista de prêmio internacional e busca financiamento para testes em humanos. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais avançaram para a etapa final do Prêmio Euro Inovação na Saúde. 12 projetos disputam a premiação de €500 mil do concurso internacional. A vacina terapêutica contra o vício em crack e cocaína foi desenvolvida com moléculas modificadas da própria droga. As fases pré-clínicas com testes em camundongos e primatas demonstraram segurança e eficácia. O próximo passo agora serão os testes em humanos. Segundo o pesquisador Frederico Garcia, que coordena o estudo da UFMG, a expectativa nessa próxima fase é que a vontade de consumir crack e cocaína seja drasticamente reduzida. Os médicos acreditam que mesmo com as possíveis crises de abstinência, a tendência é que a compulsão seja interrompida, o que daria aí aos pacientes mais condições para seguir com o tratamento. Mas a equipe ainda precisa de recursos para seguir com os próximos passos. Por isso, vencer o concurso representaria o avanço da pesquisa.
A votação é online, mas exige registro em Conselho de Medicina em um dos países com participação da farmacêutica financiadora da premiação. O prazo termina no dia 3 de setembro. E além da vacina anticraque, outro imunizante desenvolvido por pesquisadores da UFMG também é finalista no mesmo concurso. É a vacina Spintec contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde atualizou as diretrizes sobre o consumo de gorduras e carboidratos como parte de uma dieta saudável. O objetivo é ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e de doenças associadas à obesidade, como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Segundo a OMS, as recomendações são baseadas nas últimas evidências científicas. Em destaque está a importância de levar em conta tanto a quantidade quanto a qualidade do que é consumido, assim como a importância de adicionar carboidratos de boa qualidade ao cardápio para reduzir o risco de obesidade e de doenças associadas, além de manter a recomendação de limitar o açúcar adicionado a 10% do total de calorias diárias. O novo documento fala em incluir frutas e verduras, por exemplo, e estabelece a quantidade para cada faixa etária. Em outras palavras, enfatiza a importância de não apenas excluir o que é ruim, mas também incluir o que é bom. Já o consumo total de gordura continua limitado a, no máximo, 30% da ingestão diária de calorias. Acima dos 2 anos de idade, é recomendado priorizar aquelas insaturadas, presentes em fontes vegetais como azeite, abacate, nozes, entre outros. As gorduras saturadas, encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como carnes e laticínios, devem ser limitadas a, no máximo, 10% do total. Já as chamadas gorduras trans, empregadas principalmente nos industrializados, não podem superar 1% das gorduras consumidas. O documento ainda reforça que tanto as gorduras saturadas quanto as gorduras trans podem ser substituídas por outras do tipo mais saudável, ou mesmo por carboidratos contendo fibras, como grãos integrais, frutas e vegetais. O documento da OMS também traz indicações específicas para as necessidades de crianças e adolescentes, divididos por faixa etária. E a seguir, o governo relança programa de aceleração de crescimento com obras de 1,7 trilhão de reais. E ainda, no Dia dos Pais, a expectativa dos filhos é dar pelo menos um abraço nos bons velhinhos. O governo relançou hoje o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão é de 1,7 bilhão de reais em obras espalhadas por todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o seu terceiro mandato começou agora. Em eventos de lançamento do programa no Rio de Janeiro, Lula destacou que sua equipe vinha atuando para arrumar o que tinha desandado no país com o governo anterior e que agora cada ministro terá que trabalhar muito para cumprir os projetos do novo PAC. A previsão é que até 2026 sejam aplicados recursos da União, de estatais e do setor privado, através de parcerias público-privadas. O plano, que inclui áreas como saúde, infraestrutura, saneamento, transição energética e defesa, engloba muitos projetos parados há anos e outros que já estavam previstos anteriormente. Hoje começa o meu governo. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social. Já começamos todas elas a funcionar. E o PAC é o começo do nosso terceiro mandato. Porque a partir do PAC, ministro vai parar de ter ideia. Ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. A data de lançamento do PAC foi adiada algumas vezes, pois a ideia era esperar uma definição sobre o projeto do novo arcabouço fiscal.
Porém, o projeto ainda aguarda aprovação na Câmara dos Deputados após a primeira versão aprovada na Casa ter sido modificada pelo Senado. O governo priorizou retomar as obras paradas e que geram maior impacto na economia. As obras do PAC devem gerar até 4 milhões de empregos, sendo 2,5 milhões de postos de trabalho direto. As obras foram divididas em 9 eixos de investimento, com a inclusão digital e conectividade para expandir a tecnologia 5G e levar a 4G a regiões remotas do país, além de garantir conexão de qualidade em escolas e unidades de saúde. Na saúde, o investimento total será de 31 bilhões de reais para a compra de insumos, equipamentos e construção de unidades hospitalares. Investimentos em educação será destinado à construção de creches e escolas. E o impulsionamento da produção científica e permanência dos estudantes nas escolas. No eixo de infraestrutura social inclusiva, o recurso de 2 bilhões de reais deverá garantir à população acesso à cultura, esporte e lazer, como estratégia de redução da violência. Também há previsão de investir 610 bilhões de reais em mobilidade urbana, construção de imóveis do Minha Casa Minha Vida, gestão de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e outras ações que as cidades se adaptem às mudanças climáticas. 30 bilhões de reais serão investidos para garantir água para todos, inclusive em regiões remotas. Na área de infraestrutura e transporte, 349 bilhões de reais serão investidos. O programa também, as cidades sustentáveis, teremos a gestão de resíduos sólidos, que apostaremos muito na solução de PPA e de concessão, de contenção de desastres naturais, como em contenção de encostas, esgotamento sanitário. Dentro do programa Água para Todos, abastecimento de água, infraestrutura hídrica, que são grandes adutoras, barragens, e revitalização, e aí tem um corte não só de abastecimento de água, mas um corte ambiental, recuperação e revitalização das bacias hidrográficas. A exemplo da revitalização da bacia do Rio São Francisco, onde nós vamos revitalizar, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de viabilizar sua navegabilidade ao longo do rio. Para viabilizar os mais de 2.000 projetos que estão sendo cogitados pelo Ministério da Fazenda, o governo quer mudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e retirar 5 bilhões de reais da meta fiscal para evitar a elevação da dívida pública. No PAC 2, durante a gestão de Dilma Rousseff, de cada 10 obras, 6 eram heranças da primeira edição do programa. Ainda que o índice de execução tenha subido para 26,7%, segundo o estudo realizado pelo Ministério do Planejamento. Um exemplo de obra que sequer saiu do papel é o trem de alta velocidade, que deveria ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão é que agora saia. A intenção é usar recursos do PAC para viabilizar a obra. Significa a criação de novos e maiores investimentos em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, integrando instituições públicas de pesquisa com o setor produtivo. Significa a formação de mão de obra qualificada e especializada para possibilitar essa nova relação do setor produtivo com o meio ambiente para impulsionar a criação de empregos inovadores e bem remunerados. Significa a introdução de novas linhas de crédito voltadas para o desenvolvimento sustentável, apoiando e incentivando quem quer gerar emprego de qualidade e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que um projeto de investimentos para a COP30, que será realizada na cidade de Belém em 2025, estará dentro da nova versão do PAC. Em entrevista à Rádios da Amazônia, Lula reiterou que o objetivo da realização do evento internacional sobre o clima na capital do Pará é apresentar ao mundo a floresta amazônica e mostrar às autoridades as necessidades das pessoas que moram na região. E agora uma correção. O Jornal das 22 falou há pouco que o PAC vai investir 1 bilhão e 700 milhões de reais. É muito pouco dinheiro, não é nada disso. Na verdade, o valor total e correto é 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Pelo erro, peço perdão.
A inflação no Brasil subiu 0,12% no mês passado. A alta vem depois de um recuo de 0,8% no mês de junho. Agora, o acumulado nos últimos 12 meses está em quase 4%. A gasolina subiu 5% e deu a maior contribuição individual para o índice de preços do consumidor. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutindo a alta da inflação brasileira em julho, divulgada hoje pelo IBGE, acima das expectativas do mercado. O número reforça a ideia de que o Banco Central do Brasil pode levar mais tempo para reduzir a Selic, taxa básica de juros, com mais força. No encerramento dos negócios, o dólar subiu 0,44%, fechando em R$ 4,90. E a Bolsa de Valores caiu 0,05% aos 118.065 pontos. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da revisão da vida toda dos benefícios do INSS com pensões e aposentadorias. E pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu uma parte do recurso da Previdência, terá direito apenas à revisão e aos retroativos quem já entrou com recurso na Justiça. Os outros deverão continuar com o mesmo valor. Mas, a partir de agora, todos os aposentados e pensionistas passarão a contar com a possibilidade de pedir recálculos quando julgarem que houve alguma conta errada. O julgamento no plenário virtual, quando os ministros apenas depositam seus votos sem discussão, está previsto para terminar no próximo dia 21. A produção de motos no mês passado teve o melhor desempenho desde o ano de 2014. Foram fabricadas mais de 120 mil unidades. De acordo com os dados divulgados hoje pela Abraciclo, ocorreu uma alta de 17% sobre o mesmo mês do ano passado. Em relação a junho deste ano, o crescimento é ainda maior, quase 30%. No acumulado de 2023, as montadoras já produziram cerca de 900 mil unidades. E a expectativa da associação para este ano é que sejam produzidas mais de 1,5 milhão de motocicletas, um crescimento de 10% quando comparado ao ano passado. O número de vendas também acompanhou a produção. Só no mês passado foram emplacadas mais de 120 mil motos e no acumulado do ano, as vendas já atingiram 900 mil unidades, o que representa um crescimento de 21% em comparação ao mesmo período do ano passado. O programa Remessa Conforme, que zera os impostos de importações em compras de até $50, poderá ser revisto. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, a partir do momento em que as empresas aderirem ao programa, a Fazenda vai estudar a necessidade de uma eventual alteração. Ele afirmou que as varejistas brasileiras estão pressionando o governo pedindo mudanças. O secretário executivo disse ainda que recebeu sugestões de imposto de importação de 20%. Por enquanto, a tributação segue sendo isenta, mas ainda é pago o ICMS, um imposto estadual de 17%. Depois de amanhã, o país deverá estar em festa em vários lares. Será a hora do almoço, muito esperada pelos pais, para comemorar o dia deles. E os filhos também aguardam o momento de dar uma meia, calça ou camisa. Tanto faz, porque os bons velhinhos ficam contentes com qualquer coisa destas, desde que esteja acompanhada de um abraço do filho ou da filha. Dia dos Pais. Segundo domingo de agosto, a quarta maior data comemorativa do comércio brasileiro em volume de vendas. Mas ainda é possível viver este dia de forma intensa, com amor e carinho, deixando de lado os valores materiais. Pelo que eu ouvi nas ruas, sim. Um presente, por mais simples que seja, tem um significado. Já a lembrança vai além do tempo e fica guardada no coração. Eu conversei com algumas pessoas que vivem de maneira especial o Dia dos Pais e que compartilharam comigo as suas experiências. Breno tem prazer de presentear o pai, Charles. Eu comprei uma camiseta pro meu pai, porque toda vez que eu vou lá ele sempre tá com a camiseta que eu dou. E eu me sinto muito feliz em ver ele com o presente que eu entreguei para ele. E isso daí para mim é muito gratificante. O afeto e a parceria entre eles não ficam somente em casa. Todos os dias fica sempre gravado na memória para mim, né? Mas para mim os dias mais legais eram os dias que eu ia trabalhar com ele. A gente trabalhava junto e essas histórias a gente
conta o resto da vida. Toda vez sempre tem alguma coisa que a gente faz que fica engraçado e a gente conta para todo mundo. Caroline sente falta do pai, Luiz Carlos, que vive em Dolcinópolis, a 600 quilômetros da capital paulista. O Dia dos Pais é um dia muito importante para mim, porque meu pai sempre foi uma figura muito importante que fez toda a diferença na minha vida, sabe? Mesmo ele não estando morando aqui em São Paulo comigo, sempre quando eu posso estou indo lá visitá-lo. Eu amo meu pai, né? O presente maior para mim é estar ao lado dele, né? Então quando eu tô lá, esse é o presente, né? Recordar as coisas mais simples e cotidianas fazem toda a diferença para Caroline. Quando eu morava em Dolcinópolis, né, isso faz 10 anos atrás, todo dia antes de trabalhar ele levantava, fazia meu café, me acordava para ir trabalhar. Então é isso, a gente ficava conversando, essa é a lembrança que eu tenho dele. O Dia dos Pais pode ser também de saudade de quem não está mais entre nós. Esse é o caso da Jussara, que lembra com emoção do José Carlos. Pai realmente é não aquele que colocou a gente no mundo, e sim aquele que criou. Eu tive um cunhado maravilhoso que também é falecido, que foi um paizão. Até nos meus dias de medo, ele que me fazia me sentir mais segura e sempre me deu um apoio em tudo, desde a infância, porque ele foi meu cunhado, eu tinha 9 anos. Então, hoje eu tenho 53 e ele foi o meu verdadeiro pai. Seja na saudade de quem ainda está por aqui ou daqueles que infelizmente já se foram, a alegria e o amor prevalecem. Pai, te amo muito, não vejo a hora de estar aí com vocês, para dar aquele abraço. Mesmo a gente não estando perto, você sabe que a gente tem aquela ligação, aquele contato muito forte de pai e filho, que você sabe, né? Então é isso, você é um ótimo pai, um ótimo avô. E em breve estarei aí pra gente estar todos juntos aí. Ai, pai Charles, tudo que eu tenho para falar pro senhor eu falo todos os dias. E aqui tá mais uma das provas que eu falei que o mundo inteiro saberia o quanto eu te amo, tá, pai? Eu te amo demais, você pra mim é um super-herói sem capa. Te amo demais, pai. Que ele é o pai que eu sempre quis ter e que eu sinto muita, mas muita, 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 muita saudade dele. E a seguir, IBGE revela que os homens passaram a fazer mais serviço de casa, mas as mulheres continuam sobrecarregadas. E veja também que dar 4.000 passos por dia ajuda uma pessoa a ter uma saúde melhor. Muitos se perguntam qual seria a quantidade mínima de exercício que uma pessoa precisa praticar para manter a saúde em dia. A resposta pode estar em uma pesquisa que indica quantos passos é preciso caminhar para viver mais. Dona Regina não sabe exatamente quantos passos dá por dia, mas sente que a caminhada matinal colabora muito para a sua qualidade de vida. A maneira que eu encaro a vida, eu acho que eu devo atividade física, não ter tantos problemas de saúde como a idade traz, também eu acho que eu devo a caminhada. E assim, e manter a mente sempre otimista, entendeu? E procurar ver o mundo com otimismo. E eu acho que tudo isso daí ajuda. A caminhada te ajuda porque libera a mente. E como ajuda? Ainda mais no caso da aposentada, que caminha mais de 1 hora por dia. E olha que nem precisa de tanto. Esse simples exercício diário faz muito bem à saúde. Um estudo recente mostra que dar cerca de 4.000 passos por dia reduz o risco de morte por qualquer causa. E isso se aplica a homens e mulheres de todas as idades. A pesquisa realizada pela Universidade de Medicina de Lodz, na Polônia, revisou dados de 17 estudos anteriores, feitos com quase 227 mil pessoas.
E além dos 4.000 passos para manter a boa saúde, a pesquisa concluiu que pouco mais de 2.300 passadas diárias já são capazes de reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares. Este cardiologista explica que atividades aeróbicas, como a caminhada, são as mais indicadas para o condicionamento do sistema cardiovascular. Isso faz com que as nossas artérias fiquem mais maleáveis, que o nosso coração consiga bombear um volume maior de sangue a cada batimento. Com isso, ele vai trabalhar menos vezes por minuto. A frequência cardíaca vai ser mais baixa. Isso é um ganho de qualidade muito importante e impacta, evidentemente, na sobrevida. A pesquisa internacional avalia que andar até 20.000 passos diariamente, ou cerca de 16 quilômetros, pode trazer ainda mais benefícios à saúde. A dona Vera está quase lá. Diz que dá 12.000 passos por dia e contabiliza cada um deles com a ajuda de um relógio. 20 minutos. 20 minutos já deu para rodar quantos passos? 2.290. Ela diz que ama caminhar. Mantém essa rotina há mais de 3 décadas. E como se sente bem com isso? Os batimentos cardíacos está 103. Por causa da caminhada, né? Está um pouquinho, mas não meus batimentos cardíacos são normais, são entre 80 e 90 normalmente. E tudo funciona bem. Mas para que tudo funcione bem, 30 minutos de exercícios aeróbicos por dia, 5 vezes por semana, são suficientes, segundo o doutor. Ajuda no controle ou evita doenças como a hipertensão ou diabetes, a obesidade, óbvio, o colesterol alto. Isso tudo junto tem um impacto muito importante sobre a saúde cardiovascular. Mas é claro que só a atividade física não basta. O especialista ressalta que é preciso comer de forma saudável, dormir bem e também controlar o estresse. Com essa receita, é possível chegar longe com muita saúde e energia. É isso daí. Para mim, pelo menos gente. Eu estou dando a minha experiência. Há mais homens se dedicando às tarefas domésticas no país do que havia no passado. Ainda assim, eles participam menos que as mulheres e, quando o fazem, dedicam menos horas que elas. Um fenômeno que também se observa no tempo voltado ao cuidado com a criança, idosos, enfermos ou pessoas com deficiência. Em 2019, antes da pandemia, as mulheres dedicavam, em média, 21,6 horas semanais para os afazeres domésticos e ou cuidados de pessoas. Entre os homens, a média era de 11 horas por semana, uma diferença de 10,6 horas a mais. Em 2022, essa diferença caiu para 9,6 horas. Apesar da redução, são as mulheres que mais sentem o peso das tarefas domésticas e o cuidado com outras pessoas. Elas dedicam, em média, 21,3 horas semanais para isso, enquanto os homens despendem pouco mais da metade desse tempo, 11,7 horas semanais. Segundo a pesquisa, 85,4% da população brasileira com mais de 14 anos realizou afazeres domésticos onde moram ou na casa de parentes em 2022. Em 2019, era 85,9%. A taxa de realização deste tipo de trabalho entre as mulheres foi de 91,3%, queda de 1,1 ponto percentual em relação a 2019, enquanto entre os homens foi de 79,2%, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período. 9 em cada 10 mulheres em casa preparam e servem os alimentos, arrumam a mesa e lavam a louça, além de cuidarem da limpeza das roupas. Entre os homens, 6 de cada 10 se dedicam a essas atividades. A participação de mulheres também é superior a 70% quando se trata de limpar a casa, pagar contas, fazer compras ou pesquisar preços. A participação dos homens só supera 70% no caso da arrumação do lar e de pagamentos das contas.
Quem precisa estudar para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para os dias 5 e 12 de novembro, tem uma boa alternativa para se preparar. São as bibliotecas virtuais, onde o interessado pega, lê, estuda e desliga a conexão. Tudo de graça. Para muitas pessoas, o mês de novembro parece não chegar. Para outras, o tempo passa rápido até demais. O Enem mexe com o humor, com o físico e principalmente com o psicológico. Para conquistar um bom desempenho na prova, é importante que o vestibulando leia bastante e tenha uma boa interpretação de texto. Com o objetivo de auxiliar os estudantes na prova, algumas plataformas digitais disponibilizaram livros de vários gêneros, que podem ser acessados gratuitamente pelo computador e celular. A primeira delas é a Biblioteca Nacional Digital Brasil, conhecida como BN Digital. Ela conta com coleções que, desde 2001, foram digitalizadas no contexto de exposições e de projetos temáticos, em parceria com instituições nacionais e internacionais. Atualmente, o acervo conta com mais de 2 milhões de catálogos digitais. Para ter acesso ao conteúdo, basta acessar o link bndigital.bn.gov.br. Outra plataforma é o portal Domínio Público. Considerada a maior biblioteca virtual do Brasil, ela foi lançada em 2004 e oferece acesso de graça a obras literárias, artísticas e científicas, em forma de textos, sons, imagens e vídeos, já em domínio público, ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada. Para acessar o site, basta pesquisar na internet por dominiopublico.gov.br. Já a Biblioteca Digital da Unicamp iniciou com teses e dissertações feitas pelos professores, pesquisadores e alunos da instituição. Atualmente, ela também conta com outros gêneros, como obras raras. O conteúdo da Unicamp pode ser acessado pelo site bibliotecadigital.unicamp.br. Outra opção é a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. A plataforma disponibiliza de forma ampla e de graça um dos mais importantes acervos de documentos sobre o Brasil. Para encontrar o conteúdo, basta acessar o site bbm.usp.br. E, para finalizar, não podemos deixar de citar o Google Acadêmico, uma ferramenta do Google para a busca de artigos, teses, dissertações e outras publicações úteis para estudantes. Além de ser de graça, ela organiza e lista textos completos da literatura acadêmica em uma extensa variedade de formatos de publicação, nas mais diversas áreas do conhecimento. Para acessar a ferramenta do Google, basta digitar em seu navegador escolar.google.com.br. Depois de quase 50 anos, a Rússia retomou a corrida espacial, o objetivo de dar um novo impulso ao seu programa do país, que acumulou dificuldades nos últimos anos e está isolado pelo conflito na Ucrânia. A Rússia lançou nesta sexta-feira uma missão à Lua. O lançamento do módulo Luna 25 é o primeiro à Lua desde 1976, uma época em que a então União Soviética estava na vanguarda da conquista espacial. A sonda de 800 quilos foi lançada por um foguete Soyuz da base espacial de Vostokny, no extremo leste do país, e deve chegar à órbita lunar em 5 dias. De acordo com a agência espacial russa Roscosmos, o módulo levará entre 3 e 7 dias até que o local de pouso no Polo Sul lunar seja determinado. Segundo a agência espacial, a missão, que deve ter 1 ano de duração, tem o objetivo de coletar amostras e analisar o solo, além de realizar investigações científicas de longo prazo. O lançamento ocorre em meio a um contexto de isolamento do programa espacial do país, já que a Roscosmos está vetada pelas potências ocidentais e busca uma cooperação no setor com a China. E a seguir, a Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento de 80% dos casos de Covid no mundo. E ainda, as fotos mais engraçadas de pets do mundo.
Chegou ao Brasil uma técnica inovadora para o tratamento de depressão resistente através de um implante. O método, que já é utilizado nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, recebeu autorização da Anvisa para ser aplicado em 2 cirurgias nesta sexta-feira em um hospital de Santa Catarina. O segredo está no nervo vago, que se estende quase pelo corpo inteiro, desde o crânio até o intestino. É através deste caminho que são reguladas várias funções do corpo, como os batimentos cardíacos, a respiração dos pulmões, o aparelho digestivo e o intestino. Nesta cirurgia, os médicos implantam um microchip na axila e regulam, através de um tablet, os batimentos cardíacos, o nível de respiração e assim por diante. Funciona como um marca-passo para ajustar as conexões do nervo e evitar sobressaltos. Por enquanto, o tratamento não é coberto pelo SUS. O dispositivo não impede o paciente de iniciar novos tratamentos, como o uso de medicação ou psicoterapia. O método, que também é utilizado para tratamento de casos de epilepsia, já mostrou que é 70% eficaz para reduzir os casos de depressão. Um problema sério, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, o problema deverá passar a ser a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Na América Latina, segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência em todas as Américas. Saiu hoje uma estatística para deixar as pessoas alertas. A mortalidade diminuiu, mas o número de casos de Covid aumentou 80% no mundo inteiro. Sinal de alerta ligado. A Organização Mundial da Saúde informou que os casos de Covid-19 detectados em todo o mundo aumentaram 80% no último mês, embora a mortalidade tenha reduzido 57%. Os dados publicados nesta sexta-feira coincidem com um aumento perceptível da circulação de uma nova variante do vírus em países como Estados Unidos, Reino Unido e França, em pleno verão no hemisfério norte. Segundo o informe semanal da OMS, entre 10 de julho e 6 de agosto foram reportados cerca de 1,5 milhão de casos, um aumento de 80% em relação aos 28 dias anteriores. O número de mortes caiu 57% e ficou em 2.500. A organização alertou que os números não refletem a situação real, já que os testes de diagnóstico e o monitoramento da pandemia despencaram. A OMS informou que mais de 17% dos casos de Covid-19 reportados em meados de julho foram atribuídos à variante AG.5, atualmente a mais detectada e que pode ser a responsável pelo recrudescimento. As autoridades sanitárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, França e Japão também anunciaram altas nos casos, embora modestas. Especialistas listaram aglomerações causadas pelas férias e uma diminuição da imunidade como possíveis motivos para o aumento de infecções. E um artista plástico baiano não para de fazer sucesso com as suas telas hiperrealistas. Ele mora em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, mas já passeou por várias cidades do mundo, onde exibiu talento e causou admiração. Obras com uma abrangência muito grande de detalhes, muitas vezes mais detalhadas do que uma fotografia ou a própria realidade. Pinturas e grafite. Elas fazem parte do acervo do artista teixeirense hiperrealista Irley Jesus. A tendência artística surgiu no final da década de 1960, ganhando espaço em Nova York e na Califórnia, Estados Unidos, se difundindo pela Europa e chegando na vida do nosso artista, Irley, quando ele tinha 12 anos de idade. Eu via meu avô trabalhando ele tinha marcenaria, né? Meus tios, então essa habilidade com as mãos era muito presente na minha infância. Com 16 anos, ele começou a se profissionalizar. São 37 anos de história e muitas conquistas. Aqui no Brasil, participei de 5 casa-cores e lá fora de umas 5 exposições na Coreia, Hong Kong, na China, em 2015, Nova York, e participei também numa exposição em Londres.
A Cris é a musa inspiradora do Irley e sua companheira. São 28 anos de muita amizade e 3 de casados. Ela fala da experiência de fazer parte desse processo. Eu vejo que eu sou um veículo, quando na verdade ele pega um instantâneo como esse aqui, né? Onde eu estou no trem dormindo. Ele olhou a minha posição, ele olhou a textura da minha roupa, ele olhou a textura da meia, o couro da bota, o mapa do trem, todo esse processo, né, de construção da realidade. Na realidade, eu sempre observei o cotidiano, né? Mas ter uma musa inspiradora tão presente, né? Que, na realidade, nossa amizade tem 28 anos de amizade e 3 anos que somos casados. Cris também é curadora e conhece muito bem as histórias por trás de cada obra criada por ele. O artista costuma trabalhar com séries. Em uma delas, intitulada Mulheres Invisíveis, Irley representou mulheres indígenas, camponesas e mulheres da rua. As imagens foram capturadas em cidades do Nordeste do Brasil, além de Nova York e Peru. Agora, ele trabalha em uma nova série, Natureza Morta. Irley já participou da Academia do Louvre por 3 anos. Agora está em um concurso britânico que visa divulgar o trabalho de artistas brasileiros na Europa. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Feliz Dia dos Pais, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.